E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Se o Espírito que esteve em Cristo está agora em você, então lhe vivificará também para a palavra, porque Ele é a palavra. Ao nascer do sol, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. O nome. Eu não conheço outro nome a quem devo clamar quando os problemas da vida vem me assolar. Eu não conheço outro nome que possa me socorrer quando a tristeza e a angústia vem me abater. Eu não conheço outro nome que está pronto a me ouvir. Em qualquer situação pode me acudir. Não é o nome de Paulo, Lucas, João ou Mateus. É o nome doce e glorioso do Filho de Deus. Nome que ressuscitou a filha de Jairo, acalmou o vento e fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Eu não conheço outro nome que faz o mundo falar, faz paralítico andar com a muleta no ar. Eu não conheço outro nome
que faz o surdo ouvir, faz cego ver e o demônio tremer e fugir. Eu não conheço outro nome que tenha amor maior, ao ponto de dar sua vida na cruz por nós. Não é o nome de Buda, Confúcio ou Maomé, é o nome doce e glorioso do Filho de Deus. Nome que ressuscitou a filha de Jairo, acalmou o vento e fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Nome mais doce que o mel enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Se o Espírito que esteve em Cristo está agora em você, então lhe vivificará também para a palavra, porque Ele é a palavra. Ouvintes, este assunto de vivificar o nosso corpo mortal deveria ser o maior interesse de todo ser humano. Deveria ser a mensagem mais impressionante e que chama mais atenção do povo de Deus. Porque isso é o máximo da vida cristã. É o significado da renúncia. Da renúncia que o crente faz para com o mundo. É o resultado da fé. Se isso não estivesse proposto por Deus, no programa de Deus, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Paulo usou essa expressão, até mesmo afirmando assim, que deveríamos comer, beber e, na linguagem mundana, carnal, aproveitar o mundo, a carne. Se isso não fosse, de fato, um programa de Deus, um propósito de Deus sobre a vivificação dos nossos corpos.
E ele deixa bem claro, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que essa vivificação do corpo de Cristo, ou seja, a ressurreição de Jesus, é a justificação da nossa fé. Sempre estamos falando isso. Fique bem familiarizado com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, entre tantas outras escrituras. A escritura que você deve carregar como um diadema e que qualquer oscilação, qualquer ataque que vem na sua mente ou através de terceiros, você tem aquele escudo, uma escritura para cada ocasião, para cada ataque. Vivificados para a presença de Deus. Não para um show, não para uma demonstração social, religiosa. A mensagem ao nascer do sol, o profeta de Deus mostra que esse poder vivificador que levantou a Cristo dentre os mortos é, de fato, a nossa bandeira. Então, ele põe ênfase nisto durante toda esta mensagem. Ao nascer do sol, vivificados para a presença de Deus. Isso significa mais do que qualquer posto que se possa alcançar nesta terra, qualquer posição de presidente para lá, tudo isso é rasteiro. Tudo isto não significa absolutamente nada em relação a esse poder vivificador e esse ser vivificado para a presença de Deus. Então, é um assunto para ser pensado, refletido, porque não se trata apenas de ser religioso, de ter um bom testemunho, uma boa moral. Nada disto condiciona o homem, a mulher, para esse estado de vivificação diante da presença de Deus. Nada, ele mostra aqui que nada pode fazer isto. Mérito algum. E está escrito que não é pelas obras para que ninguém se glorie. E que isto é favor de Deus, o que significa graça. Então, o Espírito de Deus levantou a Jesus do sepulcro como uma primícia. Isso é um testamento de que todos aqueles que dormiram em Cristo também serão vivificados, serão ressuscitados, para viver em corpos celestiais glorificados, nunca mais envelhecer, nunca mais adoecer, nunca mais sofrer vergonhas, nunca mais padecer necessidades. Num corpo que não está sujeito ao tempo, ao espaço e à matéria. Isso está proposto, está programado, é o engenho de Deus. Ninguém muda, não há demônio que possa mostrar o contrário e convencer um cristão ao contrário disto.
Jesus disse: eu lhes dou vida eterna. Essa vida eterna fala exatamente dessa vivificação dos corpos, das almas, dos filhos de Deus, predestinados, cujos nomes foram postos, foram colocados no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Então, essa vida eterna vem da palavra zoe. Isso é muito conhecido entre os que estudam o grego. Então, vida eterna vem dessa palavra, e isto faz com que se mova através de você. Você é objeto do cumprimento desse zoe, desta vida eterna. A vida não teria sentido algum se não houvesse alguém para vivê-la. E você dá sentido para a vida porque você existe para viver esta vida eterna. Então, isto faz com que se mova através de você, vivificando mesmo as nossas mentes. A sua mente tem que ser vivificada para sair do medíocre, sair do atoleiro da razão, dos sentidos naturais, tentando alcançar coisas que não representam nada e, com isso, perdendo aquilo que representa tudo. Que vantagem tem uma pessoa viver arrasada, enterrada, paralisada pelos interesses pessoais de seus sentidos, pelos seus sentimentos, ignorando a sublimidade da vivificação do seu próprio corpo, da sua própria alma. Está escrito que nós que ficarmos vivos na vinda do Senhor, na ressurreição daqueles que dormiram, seremos transformados. E Paulo afirma que para termos corpos semelhantes ao de Jesus, com o poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Eu tenho que falar para mim mesmo. Justifica, sendo um beneficiário nesta dimensão de tão grande maravilha, me considerar frustrado, vencido, infeliz? Não. O povo de Deus entristece o Espírito Santo, entristece a Deus, se não valorizar isto. Um dos meios que mais valoriza o que Deus fez por a gente é a gratidão. Tudo que sofre, você fala para você mesmo, em compensação. Em compensação, eu ganhei muito mais do que o que perdi. Se perde alguma coisa na vida, significa que perdeu o mais importante? Se perde um homem, se perde uma mulher, se perde um filho, se perde bens materiais,
qualquer prejuízo que sofra nesta terra, significa ser mais do que a salvação que ganhou pela graça, que alcançou pela misericórdia, significa mais do que o perdão dos nossos pecados? Assim afirma o profeta, você tem que sair desse casco. Foi o que ele disse. Como pode você dizer que o Espírito mora em você e mesmo que você haja feito tudo que crê que é correto? A evidência está aqui, mostrando se o tem ou não. E ele é o Paráclito, o Espírito Santo é o Paráclito divino, é o Consolador, portanto. E se tem o Consolador, é como o hino de Lutero, Castelo Forte, ainda que perca bens, filhos, mulher, o que poderia cobrir uma vida eterna se o Espírito que esteve em Cristo está agora em você? Então lhe vivificará também para a palavra, porque ele é a palavra. Então não é o que eu possa ser, não são os meus bons feitos, nem os meus malfeitos. Não. Não significa isso. Significa exatamente você sentir a recompensa, a consolação de quem possui, de quem está, quem tem. Não apela. Quem tem, não cogita. Quem tem, não questiona. Quem tem, não procura provar que tem. Agora, é claro, sendo contrariamente a esse fato, o que acontece? Aparta-se da palavra. O que acontece é isso. Vivendo correto, apartado da palavra. Crendo de uma forma correta, mas apartado da palavra. Porque aquele que não sente a recompensa da vida eterna é porque está apartado da palavra. O mancebo de qualidade, assim conhecido na parábola de Jesus Cristo, tinha tudo que um cristão verdadeiro deve ter. No entanto, ele estava apartado da palavra, apartado da vida eterna. Ele ficou muito mais rico. E Lázaro comia das migalhas que caíam da sua mesa. Mas ele foi para o Hades, para o inferno. Agora, veja o grande prêmio da nossa vocação, da nossa chamada, sendo nós ainda indignos. Isso é motivo de gratidão, gratidão de coração, gratidão de alma, gratidão de espírito, gratidão na mente, no corpo. Pense nisso, em compensação. Ele ressuscitou e eu estou nessa ressurreição, em nome de Jesus Cristo. Amém.
ouvintes, voltem a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu te agradeço, Jesus, meu Senhor, as tuas bênçãos à luz. Eu me elevo por teu grande amor, manifestado na cruz. Ao lado estou das riquezas dos céus, fluídas de tuas mãos. Quero cantar mil cantares, oferta profunda do meu coração. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, que por amor morreu na dura cruz. Só Ele nos dá paz, sua graça satisfaz. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, Rei Jesus. Tua bondade é sublime e real, eternamente pra mim. Aceita agora meu voto leal, por tua graça sem fim. Tu nos provês das farturas dos céus, com tuas divinas mãos. Pois tu canto mil cantos que jorram de dentro do meu coração. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, Rei Jesus, que por amor morreu na dura cruz, dura cruz. Só Ele nos dá paz, sua graça satisfaz. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, Rei Jesus. Muito amoroso és Cristo Jesus, desde o Calvário de dor, onde abriu-se a fonte da luz que sara o sofredor. Por gratidão quero sempre cantar louvores de salvação. Quero cantar mil cantares com gozo imenso do meu coração. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, Rei Jesus, que por amor morreu na dura cruz, dura cruz. Só Ele nos dá paz, sua graça satisfaz.